E a gente recebe Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. E aí, Carla, beleza? Tudo certo e contigo? Internet porcaria. Que coisa boa! Mas a conectividade é uma marca desse país, internet para todos, não? Né? É louco. Acho que o meu bairro aqui é muito guaipeca, aí tá meio ruim hoje. Você já Mas tá bom. tá de volta a Curitiba? Acabou as férias? Acabaram as férias. Que É, eu coisa acho louca. bom. De volta aqui. Tava na hora já, né, meu Não amigo? pode, né? Não dá para ficar muito longe do mercado. Dá, Não dá, dá. dá aflição. Dá mesmo. Você checava lá em Gramado, dava uma olhadinha como é que tava? A todo momento. É, porque quando eu saio de férias eu não largo. Eu não largo desses A pra saber Neuza, nunca. a minha esposa, A Neuza. a Neuza, a japonesa, ela já tá acostumada. Fala, né, tá bom, faz aí o teu pagodinho, que senão você não me deixa em paz. Que é uma mulher sábia, eu diria, Eduardo Vanin. Uma sábia mulher. Com certeza. A Alessandra, né? Porque não é Neu, pelo amor de Deus, né? A Neuza. Olha, Eduardo Vanin, exatamente. como é que você recebe esses dados das importações chinesas de junho com um levíssimo aumento nas compras dos Estados Unidos? É algum sinal importante ou é mais uma faísquinha no mercado que já estava sendo observada nas últimas semanas? É o, é o seguinte, quando a gente olha recebimento, que é o dado, ele tem uma série de sujeiras, vamos pensar. Se você analisar a demanda da China pelo recebimento, você vai ficar muito frustrado. Você vai olhar e falar, nossa, que importação michuruca. Porque se você olhar janeiro foi muito baixo, fevereiro foi muito baixo, março, abril, e aí começou a engrenar em maio. O que nós temos que olhar quando olha a demanda da China, tem que olhar compras, tá bom? E as compras vêm acontecendo, grande, maior do que ano passado, e tanto os dados de recebimento na China quanto de compras revelam duas coisas. Uma dependência do Brasil cada vez maior. Nessa temporada de janeiro até agora, 76%, tudo que a gente embarcou foi para a China. E o ano passado era 72%, que já vinha num crescimento. Então, e nos Estados Unidos o contrário, cada vez menor, o que dá para entender também, depois que o Trump ganhou, blá, 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 aquela coisa toda. Mas não é só por causa disso, porque a soja brasileira é mais barata. Aí entrou a Argentina, vendendo bem mais do que o normal, registrou na exportação 8 milhões de toneladas, 100% disso é China, tá bom? Então, nós temos um Brasil crescendo, uma Argentina com volume bem maior do que o normal, e os Estados Unidos fica com uma janelica cada vez menor. Aí você comentou da possibilidade do encontro entre Xi Jinping e Trump. Não necessariamente é bom para a soja em Chicago, porque se acontecer somente lá no finalzinho de outubro para novembro, que é o encontro dos países da Ásia Pacífico, daí vai sobrar para os Estados Unidos, falando de China apenas, uma janelinha de embarque dezembro, janeiro, talvez um tiquinho de fevereiro. Não é um cenário muito otimista. Na semana passada, as discussões do mercado ficaram todas em torno dessa situação, né, Vanin? Onde é que a China ia comprar? Se realmente por dependência, não por vontade, mas essencialmente por dependência, ia ter que, em algum momento, olhar para a soja dos Estados Unidos. E você citou aqui no Bom Dia Agro, o Marcos me deu entrevista também durante a semana falando dessa sinalização que a China dava ao fazer ali uma cotação de fretes marítimos e tudo mais. Isso mexeu bastante com o mercado. A força dessa informação já diminuiu, Vanin? Não é. Veja, temos ali um pedacinho de vendas para desconhecidos que, bom, China faz isso, outros também fazem. Vamos ver, em algum momento nós vamos ver a nomeação desses navios, não é agora, é safra nova, vamos ver o que aconteceu. Agora, já faz sentido comprar soja americana? Sim, está mais barato do que a nossa, 5 a 10 dólares por tonelada, posto China
e posto para outros destinos também, mas ainda nada de novidade, continua só comprando aqui no Brasil. A necessidade existe, vai depender muito dessa reta final do ano. Por exemplo, o que pode acontecer? Vai haver uma falta de soja se continuar do jeito que está. Se a China e os Estados Unidos, se o Xi Jinping e Trump se conversarem apenas lá no início de novembro, e se para liberar importações de soja sem tarifa, depender desse encontro, portanto, nós vamos ter uma janela muito pequena. Aí vai gerar uma falta de soja na China, tá bom? Então, esse é um ponto super importante que pode trazer uma China vendendo reservas para o final do ano. E vai vender o quê? Não tem muita soja de reserva. Vai vender soja nacional, que daí é uma finalidade específica, mas quando fala de soja importada, aí vai ser a soja que ela vem lá de trás, ou um pouco de soja da Argentina que está recebendo, vai começar a receber agora. Então a gente tem que ficar muito ligado se vai haver essas vendas de reservas que acabariam substituindo uma possibilidade de falta de soja dos Estados Unidos. Eu não acredito nisso, tá bom? Uhum. E até porque não deve ter muita soja em reserva. E aí, por isso, nós temos, ainda mantenho essa visão de que a China vai precisar comprar mais soja nos Estados Unidos em algum momento. Quanto mais cedo, melhor, evidentemente. Vanin, duas perguntas em uma. Quanto a China ainda precisa comprar de soja de agora até o final do ano, ou até o começo de janeiro? E como é que estão as margens de esmagamento para os chineses nesse momento? China precisa comprar em torno de 35 milhões de toneladas até final de janeiro, tá bom? O Brasil não consegue dar conta do recado. Se a gente pensar assim, tem que vender tanto aí para a China, tem outros destinos que vão continuar comprando aqui no Brasil, e os outros 24%, 24%, 25%, e a nossa indústria nacional, que também precisa cobrir até o final do ano e comprar um tiquinho para janeiro. Se você soma tudo isso, vai dar um déficit aí mais ou menos de uns 15 milhões de toneladas. Isso quer dizer que ou China ou não China, quer dizer, os outros compradores não chineses têm que fazer o que se espera, ir para os Estados Unidos. E de fato está acontecendo. Só que assim, pouco, são compradores. Por exemplo, quem são os maiores compradores hoje da soja americana? Paquistão, tá bom? Segundo lugar, Egito e terceiro, Japão. Mas tudo é um tique-tique no fubá. Isso falando de safra nova, tá bom? Sim. Então, é isso. O Brasil não vai dar conta do recado. E aí o prêmio aqui vai ter que fazer o trabalho de jogar esses compradores para os Estados Unidos. O ruim nos Estados Unidos é que está subindo o frete já. Frete barcaça começou a subir para safra nova, o que é sazonal, mas não ajuda, né? Porque o programa de exportação tá igual ao ano passado, mas tá igual ao ano passado com uma dúvida se vai, pelo menos, começar uma temporada igual ao ano passado, que foi 14 milhões de toneladas. Há uma grande dúvida ainda. Ou seja, Falando de margem aqui pois não, Perdão, desculpe. pode falar. Não, por favor, Não, pode continuar. manda ver. Não, eu queria só Não, entender, então, se a minha mãe e a sua mãe estão assistindo agora, fala, não foi essa educação que eu dei para esses meninos. Ô, Vani, então, em toda a origem tem ali algum detalhezinho que deixa o comprador meio em alerta, né, Vani? Isso. Essa conjuntura, se continuar do jeito que está, vai péssima para a nossa indústria. Aí já te respondendo a questão das margens aqui no Brasil e também na China. Nos dois casos não estão boas, tá bom? China, porque o farelo está no lugar errado. Na minha opinião, o farelo na China tem que subir muito mais. Mantendo esse cenário, vai gerar uma falta de farelo no final do ano. Mas enquanto não sobe, a soja vai ficando cara, o farelo não acompanha, margem ruim. E eles estavam fazendo margem boa, misturando o Brasil com a Argentina, tá bom? Porque a Argentina vinha com descontão de 50 a 60 centavos por bushel. O normal é uns 25. Aí tava pitel, o flat price.
Chicago e Prêmio, pá, lá nas canelas. O mercado interno paga melhor, mas não dá para vender tudo para o mercado interno. Tem o óleo que subiu um tiquinho, mas assim, não muito, e tem um limite, que é o próprio diesel, o preço do diesel, a própria mistura, que está abaixo dos 14%, agora vai ficar abaixo dos 15%. Então, quer dizer, tem um limite de alta para o óleo. E a soja vai continuar ficando cara nesse cenário. Aí você soma tudo isso, você vai ter indústrias provavelmente parando entrando em manutenção antes do tempo normal, que seria ali na virada do ano, algo assim. E aí, enfim, é a única saída, porque continuar operando do jeito que está não vale muito a pena. Vanin, como é interessante a gente observar esse momento do mercado global da soja diante de uma safra recorde no Brasil, Uhum. e de uma preocupação que se tinha com o andamento da economia chinesa. Não está nos seus melhores momentos, na sua era de ouro, como a gente já viu, mas ainda assim, quando o assunto é soja, continua trazendo uma influência para o mercado que é indiscutível e crescente. A gente está falando de uma possibilidade de importação de 112 milhões de toneladas e o Brasil exportando algo como 110 milhões. Quer dizer, vai ter que olhar para algum outro lugar e essa soja vai continuar cara. Quer dizer o quê para o nosso produtor? Isso não quer dizer necessariamente que em reais ele vai receber mais por essa soja, apesar do complexo global desse produto estar vivendo esse momento. A gente pode dizer isso? Olha, cara, nesse ponto que você estava falando, é o seguinte, eu vejo alguns analistas falando, China, com essa crescendo menos, falando de PIB, vai importar menos soja. Hoje já não existe mais essa relação. Exato. Não, não há como você fazer se você pegar o menor crescimento nos últimos, vai lá, desde o Covid para cá, desde 2018, 19, foram os últimos anos de bom crescimento. Depois só para baixo. Se você pegar, você vai ver que o crescimento foi menor e as importações de soja cada vez maiores. Então é lógico que não é mais um cenário onde a demanda puxa a oferta, mas sim a oferta empurra a demanda. E aí o Brasil, isso vale tanto para a soja quanto para o farelo, tá bom? O farelo está extremamente barato e não vale mais a pena usar outros farelos, a não ser que eles caiam ainda mais de preço. Por exemplo, farelo de ossos, pena, aquela coisa toda, substitutos do farelo de soja. Com o farelo de soja tão baratão do jeito que está, Sim. e é o melhor farelo que tem, não vale a pena usar os outros. A soja vai da mesma forma. Tudo que o Brasil produzia mais vai aumentar um pouquinho o nosso esmagamento, mas grande parte desse crescimento vai para a China. Por quê? Simples. É muito financeiro essa conta. Não vale a pena manter soja aqui no Brasil. E também não podemos. Não temos nem dinheiro para isso e nem espaço. Então, você tem que movimentar essa soja para algum lugar. E na China, hoje, carregar estoques é muito barato, devido aos juros nas canelas e não para de cair. Certo. Inclusive, hoje eu li que vão fazer uma mega de uma represa violentíssima, simplesmente porque o custo de capital está uma merrequinha. Então, veja o cenário que nós estamos. Mas isso quer dizer preço maior? Não. Respondendo a sua pergunta. Então está tudo certo. Não, amigos, não está tudo certo. O Brasil continua aumentando a oferta e a China vai, quer dizer, nós vamos vendendo. E a China vai recebendo isso aí e lá vai se fazendo uma série de coisas. Não vai simplesmente para rações, mas tem outras finalidades que hoje vem crescendo também, e uma das questões financeira é importante. Então, vejam, isso quer dizer que os preços vão ser melhores? Não, não quer dizer que os preços vão ser melhores. E não estamos vendo isso. Se você pegar que a soja, por exemplo, na 63, em fevereiro, março, era 115 a 118 reais, ainda está 118 reais. Valeu a pena carregar soja? Não. Olha os juros. Olha o custo para carregar isso tudo. Não valeu a pena. Quer dizer, nós estamos aí, não caiu, mas também não saiu do lugar. E quando você faz a conta do custo de carrego, não valeu a pena. O que valeu a pena foi o seguinte: cada vez mais, o produtor tem que dominar isso aí, tem que aprender
estudar e dominar a movimentação do basis ao longo do ano, tá bom? E isso ele precisa dominar cada vez mais. Não é simplesmente carregar soja em reais por saca e vamos ver o que vai dar. Os juros vai te comer. É o que está acontecendo. E o capital para o ano que vem, isso falando com produtores, não só está muito caro, mas muito escasso. Quer dizer, a gestão de caixa, gestão de capital, gestão financeira de uma propriedade rural precisa ser melhorada. Muito, muito, muito. Senão, você não vai ficar na atividade. Ou vai ter que entrar numa RJ da vida, o que é péssimo, amigos. É uma grande mentira achar que uma RJ é um perdão de dívida. Na verdade, você tem uma postergação de dívida e os juros vai continuar te comendo. Quem sabe até mais. Então, veja, quer dizer, a vida muda. Não é uma opção sábia, uma opção comercialmente viável. Enfim, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Né? Tem vários advogados hoje prometendo N possibilidades a partir disso. É terrível. Mas, enfim, o ponto é esse, que não é que o mercado está errado, é que hoje o tamanho das coisas mudaram e, enfim, o Brasil, tudo que produzir vai ter que escoar e isso é via preço baixo. E a nossa indústria sente isso muito também com esse aumento do esmagamento e com esse excesso de farelo que temos. Bom, Vaninha, a gente vai monitorar, vai acompanhar. Em 1 minuto você consegue me dizer no que o produtor tem que ter atenção redobrada essa semana? Nessa semana, temos esse papo aí de China, de encontro China, Xi Jinping com o Trump. Claro, temos que ficar de olho. O Xi Jinping vai estar lá. Ele vai, inclusive, atender uma das, sei lá o que ele vai falar. Provavelmente vai falar de integração global, blá, blá, blá. O Trump não está confirmado ainda. Também não está confirmado o convite. Mas é natural os Estados Unidos ir porque é Ásia-Pacífico. Então, ele deve ir como todo presidente americano vai, salvo algum tipo de confusão. Mas ele precisa confirmar. Ele confirmando, acho que acaba dando uma força a mais a essa possibilidade. Outra coisa é o clima americano, que para esses 15 dias, vai pegar fogo nas planícies. Temperaturas acima de 40 graus, tá bom? Hoje, inclusive, está caindo aí em Chicago, milho e soja, que deu um peteleco de uma melhoradinha, choveu um pouco mais no final de semana, mas vem aí uma onda de calor nos Estados Unidos. Fazer o quê com essa... Especialmente é milho, amigos. Pomba, é muito milho, como eu tenho falado. Então tem que aproveitar, porque o produtor americano está aproveitando esses ralis do milho para vender, tá bom? Então fique atento aí. Bom, estamos de olho. Eduardo Vanin, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Sempre bom estar com você. A gente começa a semana já com, de fato, a atenção redobrada. Segunda-feira que vem, estou te esperando de novo. Obrigada. Abraço. Um abraço. Até. Boa semana, amigo. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.